Olá a todos. Agora eu vou falar sobre o processo de regularização fundiária e suas macroetapas. As macroetapas da regularização fundiária são o que a gente considera etapas lógicas do processo. O processo de regularização fundiária envolve a execução de diversas atividades, execução de atividades de levantamento de pesquisa fundiária, topografia, cadastro físico, cadastro social, coleta de documentação, análise jurídica, enfim. É um conjunto de atividades que a gente tem que fazer para conseguir chegar no objetivo final da regularização fundiária ou da regularização jurídica, que é a titulação. Mas dentro desse processo a gente tem algumas etapas ou alguns momentos que a gente considera que são os marcos lógicos. São os momentos que a gente considera que a gente venceu uma primeira grande fase, uma primeira grande etapa da regularização fundiária. E é importante compreender quais são essas etapas, porque é a partir da compreensão dessas etapas que a gente vai conseguir ler qual é a dificuldade, aonde está a dificuldade e aonde que a gente precisa intervir. Por isso que a gente organiza o processo de regularização fundiária para além da execução de atividades, porque a mera execução de atividades, sem ter uma estratégia bem definida, não leva ao objetivo final da titulação. A gente divide essas macroetapas em dois momentos, em duas fases. Uma primeira fase, que é a fase de preparação, dos estudos iniciais, e uma segunda fase, que são essas etapas lógicas propriamente. Nessa fase de preparação desses estudos iniciais, a gente pode dividir em três grupos, ou em três etapas, que é a comprovação de titularidade. Essa é uma etapa que se aplica aos contratos de obra, tá? Uma atividade que tem, uma etapa que tem como objetivo fazer a liberação de obra, não se aplica nos contratos estritamente de regularização jurídica ligadas ao papel passado, mas é uma etapa bastante importante. A gente precisa compreender bem o que é a etapa de comprovação de titularidade, porque às vezes essa etapa é confundida com a própria regularização. E ela, na verdade, ela dá conta de ela seria uma espécie de estudo de viabilidade da regularização e não a regularização em si. Ainda no conjunto de preparatório de etapas iniciais, a gente tem a etapa de diagnóstico, diagnóstico da situação fundiária, ou da situação de regularidade fundiária, e a etapa que é uma etapa fundamental, que é a etapa de definição da estratégia de regularização fundiária, ou seja, como que eu vou lidar com esse problema, quais são os instrumentos que eu vou usar e quais são os mecanismos que eu vou usar para enfrentar o problema de regularidade que está colocado. Vencido esse primeiro momento, a gente tem um segundo momento, né, dessas macroetapas, que são as etapas lógicas, são os marcos lógicos. E aí a gente pode dividir em três marcos lógicos do processo de regularização fundiária. O primeiro deles é a regularização da base imobiliária, ou seja, a regularização da gleba. Essa é a chave do processo de regularização fundiária. É a hora que eu identifico a situação dessa gleba, né, eu conheço a realidade dessa gleba e que eu finalizo a regularização dessa gleba. Ou seja, essa gleba está apta para receber os demais inputs, né, a sequência do processo de regularização fundiária. Isso é essencial, essa é a chave, o momento crucial da regularização fundiária. No programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, quando a gente fala na operação pelo FAR, essa é a etapa que precisa ser vencida para que o FAR consiga receber o imóvel e fazer a operação, enfim, viabilizar o empreendimento. Então, a etapa normalmente ela é a mais difícil e é a mais é a etapa que, quando a gente destrava, a gente consegue destravar o processo de regularização. A segunda etapa lógica é a etapa de regularização do parcelamento ou das unidades imobiliárias, quando a gente estiver falando em condomínio edilício, né, que envolve a aprovação de condomínio para desdobrar, né, para ter a matrícula de cada uma dessas unidades imobiliárias. E a terceira e última etapa é a nossa finalidade, né, a etapa que a gente considera que é a etapa final do processo, que é a etapa de titulação e registro dos títulos emitidos. Esse é o processo de regularização fundiária. A gente resgata, então, 6 macroetapas. A primeira é a comprovação de titularidade, a segunda é
o diagnóstico, a terceira é a elaboração da estratégia de regularização fundiária, e para entrar então nas etapas lógicas, que são a regularização da base imobiliária, a regularização do parcelamento das unidades imobiliárias e a titulação e registro dos títulos nas matrículas dos lotes. A gente vai falar de cada uma dessas etapas com um pouco mais de detalhe. A gente precisa olhar para cada uma dessas etapas nos contratos para entender em que ponto que está o processo de regularização fundiária, aonde está travado e aonde que a gente precisa atuar.